Fala pessoas, beleza? Rodrigo, mais um dia aqui numa quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Vem de carona comigo. Eu sou cristão, marido, pai, programador, músico e curioso. Como sempre me apresento aí, né? Para deixar minhas características marcadas aí. Por que disso? Porque é fácil definir. Eu fiz um vídeo explicando, né? Antes de tudo, eu sou um cristão. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, Espírito Santo, creio na Bíblia, né? Eu tenho a minha vida baseada em Deus. Então tudo isso norteia a minha vida, as coisas que eu falo, que eu faço, é baseado em tudo isso. E depois vem as outras coisas, né? Marido, pai, daí vem minha profissão que é programador, vem um dos meus talentos que é tocar instrumentos, e depois vem uma característica minha pessoal que é ser curioso. Então por isso que eu me apresento assim. Bom, vamos lá, vamos mais uma vez pegar a rotatória aqui em frente do Parque Piracicaba para entrar na SP-304, Rodovia Geraldo de Barros. Vamos lá, pessoas, vem de carona. Vamos conversar hoje sobre um assunto que aconteceu agora de manhã comigo. Eu vou compartilhar um pouco com vocês. Quem tem filho ou já teve ou tem sobrinho ou conhece como é criança quando tá com 4 anos de idade mais ou menos e é um pouco mimado, né? Sabe que às vezes a criança quer fazer o que ela quer. Às vezes ela quer impor a vontade dela, né? E a gente tem que saber como lidar com isso. A gente primeiro tem que ter um controle um pouco emocional para não ficar com raiva, porque isso assim, eu tô colocando o meu contexto agora, só que depois eu vou falar de mais coisas, né? Em outras áreas. Hoje de manhã meu filho tava chatinho para querer trocar de roupa para ir para a escola. Não é a primeira vez, também acho que não vai ser a última. Então tem que ter muito autocontrole, falar sério com ele, falar, olha, você tem que ir, né? Orientar ele e tal, mostrar que quem toma as decisões lá não é ele tem só 4 anos de idade. Então, se eu não tivesse autocontrole, isso eu falo de hoje e de outras vezes também, já pegaria o chinelo, descia a lenha, ele ia berrar, todo mundo ia acordar, sei lá, porque eu moro num apartamento, né? E dependendo do horário, qualquer barulho é mais alto. Então tem que ter muito esse autocontrole para saber como lidar com ele, com essa chateação, sem ficar irado, né? Bravo eu fico mais para demonstrar para ele que ele tem que obedecer. Então, baseado nisso, eu já cheguei a pincelar um pouco, falar sobre isso em outro vídeo, mas hoje eu queria comentar sobre isso, atitudes, quando a gente toma atitudes baseadas em emoções. É muito fácil a gente dar esse tipo de exemplo. Se alguém tira a nossa paciência, a gente fica bravo e vai e faz o que não deve. É muito fácil a gente usar esse tipo de exemplo. Mas tem outras emoções também que podem desencadear atitudes nossas. Por exemplo, a alegria. Se a gente de repente está num contexto de ficar muito feliz, a gente pode ser levado a ou prometer coisas que não deve. Por exemplo, existe um estudo eu não sei se é a área de psicologia, mas chama PNL, Programação Neurolinguística. Isso as pessoas estudam para saber como convencer as pessoas, como trabalhar com palavras, ações, imagens, atitudes, músicas,
para desencadear comportamento das outras pessoas, baseados em mexer com neurolinguística, né? Eu não cheguei a estudar muito a fundo sobre isso, eu tô pincelando só. Obviamente eu não sei tudo, eu gostaria que quem já viu um pouco sobre isso pudesse comentar também. Eu tô falando do meu ponto de vista. Mas então tem gente que estuda o jeito de falar, a arte de convencimento das pessoas, baseados ou em palavras ou em coisas que seja possível mudar um pouco a atitude das outras pessoas. E eu creio que, sabe aqueles eventos, eu não vou falar o nome de nenhum, mas aqueles eventos de pirâmide, que o pessoal faz esses eventos, chega a pessoa que ganha muito, tem música, tem agitação, fala, eu ganho 15 mil por mês, você também pode ganhar, não sei o que. E normalmente é aqueles tipo de vendas de produtos que nem é tão bons assim, mas se você conseguir 5 vendedores, você vai ter um lucro X, e daí se cada um conseguir mais 5, cada um vai ter um ganho X também. Ou seja, as pessoas estão desencadeando esse tipo de sentimento nas pessoas, de que elas podem conseguir ganhar muito dinheiro seguindo tal filosofia de venda de produtos, de conseguir mais vendedores, de engajamento, tal. Isso daí é o que o pessoal chama de pirâmide. E esses tipos de eventos aí que o pessoal faz nada mais é do que agitar as pessoas, trazer um sentimento de nossa, vamos lá que eu vou conseguir e tal, vamos engajar, vamos vender mais produtos, tal. Isso daí acaba atingindo o emocional das pessoas, de forma com que elas se engajem ainda mais para participar daquilo, para dar dinheiro para quem já tem, tirando de onde não tem, né? Esse é um dos exemplos que a gente pode tirar de pessoas que estão se aproveitando das outras, né? Puxando a emoção das outras pessoas para que elas se engajem cada vez mais e deem dinheiro em troca do sonho de ter uma renda melhor. Essa é um resumo básico desse esquema de pirâmide, que eu acho que hoje eu não estou vendo mais. Foi moda há uns anos atrás, tinha até mais de uma empresa ao mesmo tempo fazendo tal, mas eu não vou falar o nome de nenhuma delas. Talvez ou vocês já tenham ouvido falar nesse esquema de pirâmide aí. Tem de outros tipos também, tem de participar de clube. Eu nunca cheguei a entrar, mas o mais comum que era fácil de ver, isso era a venda de produtos, né? Acho que ainda deve ter. Mas enfim, esse tipo de mexer com o emocional das pessoas para engajar elas, vai fazer elas tomarem atitudes baseadas nesse tipo de sentimento de vamos lá que eu também vou conseguir, eu posso, se ele pode eu posso, vamos lá. E então esse é o tipo de convencimento. Primeiro tem que mexer com a emoção da pessoa, tem que fazer ela ter o brilho nos olhos, né, para engajar elas. Tem outros tipos também de convencimento de pessoas baseado em emoção, né? Então é sobre isso. A gente tem que estar muito atento mas isso no nosso dia a dia não acontece, esse tipo de coisa, a menos que alguém aqui esteja nesse esquema de pirâmide aí, ou esteja sendo convencido por alguém baseado em emoção, em vamos lá, vamos conseguir e tal, não sei o que. Agora, o exemplo que eu dou também é assim, inclusive, olha só o que eu vou falar. Eu não sei quantos vão escutar isso e vão achar estranho. Pode ser que igrejas usem disso também. Na verdade usa.
para fazer com que o povo dê mais dinheiro para a igreja, e é isso que muitas igrejas estão corrompidas por causa disso. Eu faço parte de uma igreja, eu vejo ela como séria, não que seja a única, obviamente, não é, mas pelo menos na igreja onde eu tô lá há mais de, como eu falo sempre, eu tô há mais de 20 anos, quer dizer, já passei por muitas coisas lá, e eu sei que lá tem essa seriedade de não mexer com o povo a ponto de querer tirar vantagem de sentimentos, né? Agora, outros tipos de igreja agem como? Pegam na questão às vezes da pobreza, a pessoa não tem muito, e daí vem com uma falsa promessa de que seguindo a igreja, ajudando a igreja, vão conseguir alguma coisa financeira, vão ter uma vida melhor. A gente não vai na igreja para ter uma vida melhor, para ter posses, para ter isso daí, na verdade, é a nossa dependência de Deus que vai nos fazer ficar tranquilo, de que nós vamos ter o pão de cada dia para comer, a gente vai ter o que vestir. Isso daí a Bíblia fala que a gente vai ter, confiando em Deus, Deus provê o sustento, provê o suficiente, não o excedente. E é nisso que muitas igrejas pegam, em querer puxar esse sentimento de que as pessoas vão ter o excedente, né? Vão prometer que Deus vai te abençoar 15 vezes mais, não sei o que, e pegam um texto bíblico e distorcem. Então tá mexendo com o sentimento, aí é a nível a nível social, várias pessoas ao mesmo tempo, né? Estão mexendo no consciente coletivo lá, no inconsciente coletivo muitas vezes. As pessoas nem percebem que estão sendo vítimas disso e acabam às vezes sendo levado pela ganância ou pela própria às vezes pelo desejo de ter mais, ou às vezes até pelo desejo sincero de querer ter algo para comer, de ter uma vida melhor. Às vezes é um desejo sincero eu acredito que todos, né, ter uma vida um pouco melhor, tal. Só que o problema é quando isso não tem fim. A hora se a gente olhar para nós e não achar que o que a gente tem já é o suficiente, a gente vai querer correr atrás de outras coisas. E se a gente não parar para pensar, a gente vai estar sempre querendo mais e mais e mais. E muitas pessoas que querem esse mais e mais, determinadas igrejas prometem esse mais e mais. É só vir aqui participar de 7 reuniões, participar de 15 meses de não sei o que, da fogueira da água do não sei o que. E isso daí atinge a emoção das pessoas de que, beleza, vamos lá, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Deus não é obrigado a dar nada pra gente, materialmente, né? Na verdade, não é só materialmente. Deus não é obrigado a nada. É pela misericórdia dele que ele nos dá. Misericórdia é algo que a gente deveria receber, por algo de errado que a gente fez, pelo pecado, pela vida miserável que a gente tem. Só que Deus não age com a justiça que ele poderia agir. Ou seja, ele não nos trata do jeito que a gente merecia, que é pagar pelos nossos próprios pecados. Por isso que ele mandou Jesus para morrer na cruz e levar o nosso pecado sobre ele, porque o castigo que a gente deveria sofrer por causa do nosso pecado, da nossa sujeira, aí ele age com misericórdia e não retribui isso. Agora, a graça é algo que a gente não merece, mas ele dá, que é a vida, é poder viver, poder fazer as coisas, os talentos que a gente tem, o que a gente desenvolve, né? A possibilidade de viver. Isso é a graça, é um presente que a gente merece, que a gente recebe sem merecer. E a misericórdia é algo que a gente deveria
ser julgado por isso, ser penalizado, ser castigado, pagar por isso. E Deus fala: não, você não vai precisar pagar, porque eu dou meu jeito aqui. Então é nisso que a gente se baseia, na misericórdia e na graça de Deus. E baseado nisso, o ser humano, ele, voltando ao nosso assunto, eles estudam como convencer as pessoas a participar dessas determinadas igrejas, com a promessa de conseguir as coisas. Eles falam muito: Deus é dono do ouro e da prata. Realmente é, mas é Ele que é dono, e não há nada que a gente possa fazer para merecer isso daí, para falar, ou para convencer, ou para pensar que só porque Ele é o dono da prata e do ouro e eu sou filho dele, eu vou receber alguma coisa. A gente não deve seguir a Deus por interesse, e é no interesse que essas pessoas que participam dessas igrejas gigantes, que ganham muito, que não pregam o evangelho verdadeiro, né? Que não falam de Jesus, do pecado, da condição do ser humano de miserável, né? É nisso que essas igrejas não fazem. Elas pegam mais no sentido de prosperidade. Então mexe com o sentimento do povo de que eles podem ter uma vida melhor, é só seguir a igreja. Às vezes não falam nem independência de Deus, mas seguir a igreja para conseguir algo. Então, na verdade, eles colocam a própria igreja como estando acima de Deus. A igreja promete. Deus não promete riqueza, a igreja promete. E as pessoas acabam confundindo a voz da igreja com a voz de Deus. Deus não promete riqueza. Então é mexer com o sentimento das pessoas, tanto para alegria quanto para busca por saciar uma necessidade, né? Acaba levando as pessoas a tomarem atitudes erradas. Eu acredito que eu consegui explicar mais ou menos o que eu quis dizer. Mas assim, é que no nosso dia a dia, o mais comum é a gente ver coisas que mexem com a nossa emoção pra gente ficar bravo e querer falar atravessado, querer agir do jeito que a gente quer, baseado um pouco no que eu falei ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, na verdade é um vídeo anterior a esse, né? Volte lá na lista de vídeos que eu tenho. Eu já tô lançando quase um por dia, né? Mas na verdade eu tô tirando esse momento que eu passo no trânsito para conversar, para expor as coisas que eu penso. E também é uma terapia para mim, porque eu quero aprender muito mais a me expressar melhor. Quando eu tô no trânsito dirigindo assim, eu tenho que prestar atenção no que eu falo, porque às vezes eu percebo que eu me enrolo um pouco naquilo que eu quero falar. Isso eu percebo. Eu quero melhorar isso. Só que a atenção primária é no trânsito. Depois a atenção secundária é no que eu falo. Então eu tô prestando atenção aqui. Vocês estão vendo onde eu tô, aqui no centro e tal. E aqui tem bastante trânsito. Às vezes tem que tomar muito cuidado. Mas bom, é isso, pessoas. Tô chegando já no meu trabalho. Espero que eu consiga desenvolver bem lá. Eu tô com um processo lá que eu vou ter que... Processo não, procedimento. Se fala processo, vão pensar que eu tô sendo processado. Não é isso. É um desenvolvimento que eu tenho que fazer, que tem prazo. O governo já estipulou um prazo e eu tenho que adaptar o sistema para funcionar até determinado dia, né? Então eu agradeço a Deus pelo meu trabalho, né? É algo que eu gosto, algo que eu quero desenvolver. Como eu falo, eu sou programador, eu trabalho com Delphi e COBOL. Então eu tenho que adaptar o sistema para funcionar corretamente, para fazer a transmissão dos dados para outra empresa, receber o retorno e tal.
Um dia eu ainda vou falar um pouco mais de programação e tal. Eu tenho bastante assuntos aqui que eu vou conversar com vocês e tal. E por mais que por enquanto os vídeos não estão dando muitas visualizações, tem vídeo que tem 3, 4 visualizações, não tem problema. Como eu disse, existe aquele negócio de cauda longa, né? Que quanto mais vai passando o tempo, mais pessoas vão conhecendo. E se gostar, se achar interessante o jeito que eu faço assim de dirigir e conversar, ou principalmente de conversar, porque dirigir qualquer um dirige e tal, e ficar mostrando o trânsito da cidade sem ter nada que chame atenção, ou seja, sem cortar as cenas de mostrar que os outros estão fazendo coisa errada. Nada contra, tem gente que faz isso, e é um tipo diferente, né? O meu já é apenas, eu tô usando a filmagem do trânsito aqui, mas para ter um pano de fundo para aquilo que eu quero conversar. A ideia minha é ter você de carona aqui comigo e a gente vai embora conversando, beleza? Eu vou parar por aqui. Deixa eu parar atrás desse Aircross aqui. Só que tem um buraco. Opa! Isso, pronto. Eita, parei bem em cima do buraco do bueiro. Pera aí, eu vou trocar de lado. Vou parar do outro lado de lá. Não tá vindo ninguém, vamos lá. O trânsito tem que prestar muita atenção. Aí vou parar por aqui. Beleza, pessoas, vamos lá. Eu sou um pouco ruim de manobrar. Só que como esse carro é pequeno, é um Golzinho 1000, né? Então dá pra manobrar sossegado. A direção hidráulica ajuda, né? Mas beleza, pessoas, eu paro por aqui. Muito obrigado por me acompanhar de carona até aqui. Aguardo comentários. Um grande abraço e até mais. Valeu!